Olá, prontos para mais uma aula do Escola Bíblica do podcast do projeto Orais Sem Cessar? Nós estamos estudando os evangelhos, hoje é a nossa terceira aula do evangelho de Lucas. Bem, nós terminamos a lição passada dizendo que são 32 parábolas de Jesus que foram mencionadas no evangelho e que alguma delas nós já vimos nos dois primeiros evangelhos que já estudamos. Nós também dividimos o livro em vários tópicos e já vimos uma introdução do livro, o nascimento e a infância de Jesus, o ministério de João Batista, nascimento, genealogia e a tentação de Jesus. Na aula passada, nós estudamos sobre o ministério e os ensinamentos de Jesus e demos uma introdução na parábola do bom samaritano. Hoje nós vamos ver as outras parábolas descritas no livro de Lucas. Muitas eu nem consegui escrever aqui no quadro. Bem, primeiro gostaria de que você entendesse o que é uma parábola. A palavra parábola, ela vem do grego parabole, se é que é assim que se diz, que em sua etimologia significa comparação. Colocar as coisas lado a lado ou fazer um paralelo. Parábola é uma pequena narrativa que usa alegorias para transmitir uma lição moral. As parábolas são muito comuns na literatura oriental e consistem em histórias que pretendem trazer algum ensinamento de vida. Possuem simbolismo, onde cada elemento da história tem um significado específico. Bem, no livro de Lucas, já no capítulo 7, no versículo 40, o Senhor Jesus começa a introduzir em seus ensinamentos uma parábola, a do credor e dos devedores, ensinando que o perdão do pecador tem origem no imensurável amor de Deus, que não faz distinção entre devedores, quem deve mais, quem deve menos. As parábolas do capítulo Já no capítulo 8, as parábolas são a do semeador e a da candeia, que nós já estudamos nos outros evangelhos, então eu nem vou passar por elas aqui. A parábola do samaritano, que nós vimos na aula passada, o Senhor Jesus quer demonstrar porque ele veio também para os gentios. Quando Jesus compara o samaritano com um sacerdote e um levita, que vendo a necessidade do viajante, somente o samaritano se comoveu com as necessidades daquele que estava moribundo. O viajante era um judeu, bem como o sacerdote e o levita, que deviam tê-lo socorrido. Mas quem o socorreu foi um samaritano, um estrangeiro, inclusive odiado pelos judeus. A parábola ilustra a verdadeira operação do amor. Pois, quem é o seu próximo? Perguntaram o doutor da lei. E a resposta é: senão que todos os homens são próximos, independente da raça ou religião. Já em Lucas, no capítulo 11, é registrada a parábola do amigo importuno. Essa parábola está ligada à nossa persistência na oração, até alcançarmos o que precisamos. Essa parábola nos ensina sobre ter um bom relacionamento entre o que pede e o que dá. A persistência na oração cria laços de amizade e intimidade entre quem pede e quem pode dar. Devemos, em muitas situações da nossa vida, fazermos como Jacó, lutar com o anjo até alcançarmos a nossa bênção. Nessa parábola, um amigo chega na casa do outro de madrugada e a pessoa fala: não vou abrir, já estou na cama com os meus filhos deitados, não vou abrir. Mas ele insiste tanto que na parábola fala assim: se ele não abrir a porta para o ajudar, ele foi lá pedir alimentos, porque ele é amigo, com certeza, para parar a importunação, ele abrirá a porta. Por isso essa parábola fala da persistência. Quem nunca orou até alcançar? Eu mesmo lembro uma vez que mudei de cidade, eu estava pagando aluguel nessa nova cidade para onde eu fui morar, com a minha casa fechada lá na minha cidade de origem.
porque eu não conseguia alugar minha casa para ajudar com essa nova despesa, porque antes eu não pagava aluguel, a casa era minha. Mas aí, mudando para essa cidade, eu comecei a pagar aluguel. E eu lembro que foram quase 6 meses orando até conseguir alugar a minha casa para sair desse sufoco que eu estava passando. Isso é persistência, orar até alcançar. Fazer que nem Jacó, segurar o anjo e só soltar depois que a bênção chegar. Já no versículo 13, contém a parábola do rico insensato. E Jesus propõe uma parábola para mostrar que as riquezas não nos farão herdar o reino dos céus. Pois Jesus, nessa parábola, pergunta: mas Deus lhe disse: louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. E que o valor de uma vida consiste no que ela é, não no que ela tem. Essa parábola é importantíssima e fala também um pouco sobre a avareza. Uma pessoa que não tem descendentes e só fica acumulando, acumulando, juntando, juntando, e não tem misericórdia e amor ao próximo, e não ajuda e não divide. Por isso ele fala que a pessoa é louca, porque ajunta tesouros, mas não é rico para com Deus. Já nos versículos 35 a 48, conta a parábola do servo vigilante. Nessa parábola, Jesus fala da sua segunda vinda e como deve ser o comportamento dos servos de Cristo. A atitude do verdadeiro servo de Jesus deve ser de serviço, testemunho e vigilância. E segundo a parábola, o servo que foi encontrado servindo bem ao seu senhor, Jesus afirma: em verdade vos digo, que sobre todos os seus bens o porá. Ou seja, esse servo será recompensado. Já na parábola da figueira estéril, no capítulo 13, aprendemos que Deus é paciente e cultiva a esperança, ainda que as perspectivas de frutos sejam poucas. Porque nessa parábola da figueira, o homem fala que por 3 anos ele tem ido buscar fruto naquela figueira, nos mostrando que o Senhor é paciente, ele nos dá tempo, ele nos ensina, e muitas das vezes somos nós que não queremos mesmo dar fruto, somos nós que não queremos buscar, perseverar, e muitos são aqueles que desistem da sua jornada com Cristo. Já no capítulo 14, a parábola dos primeiros assentos ensina sobre humildade. A humildade refere-se à qualidade daqueles que não tentam se projetar sobre as outras pessoas, nem mostrar ser superior a elas. O que hoje em dia é muito difícil, mas enfim. A humildade é considerada pela maioria das pessoas como a virtude que dá o sentimento exato do nosso bom senso ao nos avaliarmos em relação às outras pessoas. É muito mais significativo quando a humildade sincera promove a exaltação. Exaltação que glorifica o nome de Jesus, o nome de Deus, conforme descreve o versículo 11. Portanto, qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Nessa parábola, conta de um homem que chegou em algum evento e ele sentou nos primeiros assentos. E o Senhor fala assim: não faça isso, porque você corre o risco do dono da festa te pedir para sair para colocar alguém mais importante que você. Senta lá atrás, sem querer chamar atenção, porque o dono da festa, se achar você importante, vai te colocar lá na frente. E aí sim você vai ser exaltado e não humilhado. Já pensou ele pedir para você sair porque tem gente mais importante para sentar nesse lugar? Bem, e como Paulo afirma, toda e qualquer virtude que possamos ter deve ser olhada como um tesouro com humildade e sinceridade. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós.
Já nos versículos 12 a 14, nos ensina que devemos ajudar e contribuir sem esperar nada em troca. Além de aprendermos a não fazer acepção de pessoas, como está escrito. Mas, quando fizeres convite, chama os pobres, aleijados, mancos, cegos, e serás bem-aventurado, porque eles não têm com que te recompensar, mas recompensado serás na ressurreição dos justos. O Senhor está nos falando aqui que quando vamos fazer alguma coisa, para chamarmos também aqueles que não têm condições de promover também um encontro, uma festa, uma recepção na sua casa. Não fazer acepção de pessoas, não ter aquele grupinho fechado, que isso acontece muito dentro das igrejas. Aquelas pessoas só convidam aqueles, porque hoje vai à minha casa, depois vai na casa de fulano, depois de ciclano. E aquele irmão que nunca pode convidar, recepcionar, ele não participa do grupo. E isso é exclusão. Ainda no capítulo 12, há o ensinamento da parábola da grande ceia. Jesus dirige-se ao povo de Israel, pois foram os primeiros convidados a participarem da grande ceia. Eles tinham em mãos os escritos proféticos que prediziam a vinda do Messias e sua missão na terra. Mas eles recusaram-se ao convite para participarem da grande ceia. Indignado, o Senhor estendeu o convite aos pobres, aleijados, cegos e coxos. Enfim, a todos aqueles que eram desprezados e considerados impuros por Israel, que nem eu acabei de falar agora do convite dentro das igrejas. Mas esses desprezados, ou seja, nós os gentios, somos, contudo, objetos da profunda misericórdia e amor do Senhor Deus. Quanto aos que rejeitaram o convite do Senhor, diz ele: nenhum provará a minha ceia. O propósito divino é imutável, mas a oportunidade divina é limitada. Os versículos 25 a 35 finalizam a parábola da providência, comparando a vida cristã com a construção de uma torre. Há uma guerra e ao sal. O cristão deve, pois, ser uma testemunha, combater o mal e guardar-se da corrupção. A aplicação dos versículos 33 a 35 determina que em tudo Jesus Cristo seja o primeiro. Não se serve a Cristo verdadeiramente enquanto não houver disposição, propósito para renunciar a tudo o que for preciso para seguir a Cristo. Já no capítulo 15, registra 3 parábolas tratando de coisas que se perdem ou se desviam, que são a ovelha perdida, a moeda ou a dracma perdida e o filho pródigo. Mostra ainda a felicidade do pastor, da mulher e do pai quando encontram o que se havia perdido. Essas 3 parábolas muito têm a ver com o propósito do homem perfeito, a fim de salvar o que se havia perdido. Na primeira parábola, a da ovelha perdida, aprendemos que devemos, como corpo de Cristo, se preocupar com aquele que se afastou. Muitas vezes estamos tão atarefados com os nossos próprios problemas que não enxergamos ou não queremos enxergar aqueles que estão à nossa volta. Muitos são os irmãos que se afastam da igreja e não recebem nenhum telefonema para saber como está. Quando no muito somos nós mesmos que os afastamos, quando fazemos aquela acepção de pessoas, quando temos nossos grupinhos e esquecemos dos outros. Por isso é importante a unidade dentro de uma comunidade cristã. Já na parábola da moeda perdida, nos mostra a diligência que devemos ter consigo mesmo, consigo próprio. Pois muitas são as vezes que perdemos bênçãos, comunhão com Deus e com os irmãos. Nos esfriamos espiritualmente, ainda que estejamos frequentando os cultos. Pois nessa parábola, diferente da parábola da ovelha que saiu do aprisco,
A moeda foi perdida dentro de casa. Então o Senhor Jesus nos instrui a buscar mais, a orar mais. Quando ele diz para acendermos a luz e limpar a casa, acender a luz é ter comunhão com o Espírito Santo de Deus. E novamente limpar toda a imundície, todo o pecado que temos praticado, tirar da nossa vida tudo aquilo que tira a nossa atenção. Um dia desse eu vi uma pessoa falando o tanto de tempo que gastamos com redes sociais. Isso tira a nossa atenção do reino dos céus, porque a gente gasta tanto tempo vendo rede social e muitas das vezes passamos o dia sem orar, sem ler a palavra, sem dedicar ao reino dos céus. Já na parábola do filho pródigo, aprendemos que podemos nos perder por escolha própria. Isso mesmo. O filho pródigo fala de alguém que não se deixa admoestar, não aceita ser corrigido, não aceita ser submisso. Então, mesmo estando essa pessoa dentro da casa do pai, ela vai buscar aquilo que ela acha que é melhor para ela. Principalmente quando as dificuldades e provações começarem a aparecer. Conforme está escrito: Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se está sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Bem, as parábolas do Evangelho de Lucas, todos os personagens dessa parábola, como o do mordomo infiel, no capítulo 16, têm sido bem discutido. São parábolas exclusivas, né, de Lucas. O mordomo infiel é assim chamado porque ele estava administrando mal as posses do seu patrão, que ficou sabendo que estava sendo defraudado pelo seu mordomo. Então, o patrão pediu ao mordomo o acerto de contas, porque já não poderás mais ser meu mordomo. Que farei, pois? Então o mordomo usou mais uma vez uma das suas artimanhas, chamando os devedores do seu patrão para acertarem as contas. O mordomo perdoou aos devedores parte das suas dívidas, sem que o patrão soubesse. Fazendo isso, ele contava que no futuro, quando ele precisasse de um novo emprego, uma nova mordomia, ele pudesse ser recebido por um destes devedores. Mas diz no versículo 8 que o rico patrão ficou sabendo dessa artimanha do mordomo e ainda o parabenizou por haver procedido prudentemente. No versículo 8b fala assim: os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Jesus quis dizer que os homens sábios, segundo o mundo, demonstram mais sabedoria e disposição em servirem uns aos outros do que os se dizem filhos de Deus no serviço para ele. De novo, o que eu acabei de falar sobre a unidade na igreja. Lá no mundo, eles se unem para fazer as coisas erradas. E muitas das vezes, nós não nos unimos para fazer o que é certo. Com essa parábola, o Senhor Jesus está descrevendo o tipo de sabedoria que o povo desse mundo demonstra ao se unirem com o mesmo propósito, o mesmo objetivo. Já entre os crentes, o que mais acontece são as divisões. Não poucas as vezes ouvimos pregações onde pregadores, ao invés de ensinar a palavra, ficam apontando os defeitos dos outros pastores, dos outros pregadores, das outras ministrações, das outras denominações. Não são poucas as vezes que vemos nos dias atuais, com tanta mídia e rede social, discussão de pastores. Um que disse que o outro era herético, que a igreja dele é seita, do outro é seita, que tal denominação não passa de religião.
E com isso, os filhos deste mundo, segundo essa parábola, são melhores do que nós cristãos. Bem, agora eu vou falar um pouquinho sobre a parábola do rico e Lázaro. Nos versículos 19 a 31 do capítulo 16, nós temos essa famosa parábola, o rico e o Lázaro. Muito provavelmente, conforme descrito, o rico era muito vaidoso, egoísta, sem compaixão, piedade para com os pobres e necessitados. O rico não é descrito como um criminoso ou que tenha cometido, sei lá, alguma torpeza, algum tipo de crime. Ele era apenas um homem que amava mais o dinheiro do que a Deus e colocou sua segurança nos seus bens, que nem aquela parábola do rico insensato que nós vimos há pouco. Era rico no mundo, mas pobre para com Deus. Como diz a palavra, onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. A soberba do rico o impede de lembrar-se da existência de Deus, já que o seu dinheiro compra tudo o que ele precisa, não havendo muita necessidade de orar, de pedir para que Deus intervenha em suas situações. E com isso, não aprendeu a se compadecer das necessidades do pobre, ficando a cada dia mais avarento e apegado aos seus bens. Pensa que cada um que tome conta da sua própria vida e que ele não é responsável por ajudar ninguém. Mas a palavra do Senhor fala que aquele a quem muito for dado, muito também será cobrado. E essa palavra não fala só de dons espirituais ou de ministério, não. Bem, essa parábola revela também a importância do ensino de Moisés e dos profetas, isto é, as sagradas escrituras. Aquele que por uma longa vida de egoísmo e de esquecimento de Deus tem endurecido o seu coração, terá, na outra vida, um grande abismo entre si mesmo e o céu. No capítulo 18, contém a parábola do juiz iníquo, semelhante à história do amigo importuno. Essa parábola também ensina que devemos ser persistentes em oração. Sabemos que não é difícil a Deus atender a oração, mas pelo seu plano, nem sempre iremos receber a resposta no momento que nós desejamos ou no momento desejado. Estamos dispostos a sermos persistentes em nossas petições, deixando que prevaleça a vontade de Deus? Nessa parábola do juiz iníquo, é uma viúva que pede insistentemente. E o juiz fala assim: bem, eu não temo a Deus nem aos homens, mas porque essa viúva me importuna, ele está dizendo assim: eu não preocupo com leis, eu não preocupo com Deus, eu estou acima da lei. Mas como essa viúva tem me perturbado tanto, vou atender o que ela está me pedindo para não precisar vê-la mais. E isso é persistência. Já na parábola do fariseu e publicano, vimos que o pecador alcança justificação pela graça do Senhor. E o publicano, por confiar no seu próprio merecimento, sai do templo sem a justificação que foi buscar. Uma vez que o homem não merece a misericórdia, porque somos todos pecadores, a justificação vem pelo sangue de Cristo em nós, não das obras. Quando o pecador clama por misericórdia, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador, reconhecendo que é carente da justificação de Deus, sua oração é aceita, enquanto o outro justificava a si mesmo, confiando em si mesmo, crendo que era justo e desprezava os outros. Então o Senhor Jesus afirma: digo-vos que esse desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Ainda há no livro de Lucas mais duas parábolas que já estudamos nos outros dois evangelhos. A parábola do servo e das minas e a parábola dos lavradores maus, que não vamos ver hoje porque nós já estudamos.
Bem, na próxima aula vamos terminar o Evangelho de Lucas, vamos ver os últimos dias de Jesus em Jerusalém, a última ceia, prisão e morte de Jesus, ressurreição e ascensão de Jesus, com todos os detalhes que só existem no livro de Lucas. E ainda vou falar um pouquinho dos sinóticos, que são os 3 livros de Mateus, Marcos e Lucas, que têm as mesmas frases, as mesmas histórias compartilhadas, tá? Bem, eu acho que por hoje é só. Quero te agradecer por estar aqui comigo e vou te pedir para acompanhar as próximas aulas do Escola Bíblica do podcast do projeto Orais sem Cessar.